Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 13 de outubro de 2024, a nossa aula desta feita é a de número 211. E nós queremos bendizer ao Senhor, engrandecer o nome maravilhoso do Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que já se encontram conosco aqui para esta aula, a de número 211. Deus tem sido maravilhoso e nós queremos aqui engrandecer ao Senhor pela oportunidade abençoadora que Ele nos concede de estarmos na sua presença. Bora lá, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora sim. Pois bem, meus irmãos, nós queremos aqui bendizer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, dizer que você que já está conosco, você pode usar aí do aviãozinho, mandar o convite para que outros irmãos e irmãs também estejam conosco aqui nesta aula abençoada, nesse dia que o Senhor fez. Orlando, hello, é isso aí, Deus abençoe o irmão Orlando, que já está conosco, o Clodoaldo Medeiros, do Rio de Janeiro, da capital, maravilha, estamos aí. Meus irmãos, eu quero aproveitar aqui para dizer que eu vou deixar fixado aqui o WhatsApp da Secretaria do CETADB, porque pode ser de alguém se interessar pelo o curso de escatologia, perguntas escatológicas, e aí através do WhatsApp, que está aqui agora, pronto, fixado, você pode entrar em contato com a Secretaria e solicitar o seu curso de perguntas escatológicas. Nós já vamos falar a respeito deste material aqui, um trabalho abençoado, trabalho organizado pelo pastor Ciro Sanches de Bordi. O irmão Orlando é lá de João Pessoa, na Paraíba, olha aí que benção, maravilha. Irmã Ivone Ferreira de Moraes, a irmã Ivone é membro da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Apucarana, congrega ali no setor do Parque Bela Vista, que benção, maravilha. A irmã sempre está conosco aqui, não perde nenhuma aula, olha aí que maravilha. Pois então é isso, o nosso WhatsApp é esse número que está fixado aqui, esse é o telefone da Secretaria, o contato da Secretaria, do WhatsApp. Se você deseja adquirir o curso de escatologia, você pode acionar a Secretaria através desse contato aí, e pela manhã o pessoal vai estar dando retorno, orientando você com relação à aquisição do curso. Deixa eu mostrar aqui para você, enquanto o pastor Ciro ainda não chegou, vamos aqui, aqui está os contatos, tire um print aí, para ficar fácil para você poder entrar em contato conosco. Estaria os telefones, e-mail, nosso site. Esse aqui é o material do curso, Perguntas Escatológicas, é um livro por meio do qual, através de perguntas e respostas, o plano escatológico, conforme a nossa doutrina pentecostal assembleiana pré-tribulacionista, também pré-milenarista, é ensinado, e nós estamos aqui exatamente para compartilhar. Deixa eu verificar aqui, irmã Ivone, já saudamos a irmã Ivone, que é daqui de Apucarana. Olha aí que são uma bênção importante para o nosso trabalho aqui, para o nosso ministério. Pastor Ciro, paz do Senhor, boa noite, conte a bênção. Paz do Senhor. Só acertando uma iluminação aqui. Fazendo um ajuste. Agora deu. Tudo bem, pastor Eco? Tudo certinho, tudo na bênção. Entrei um pouquinho atrasado aí Cheguei na correria aí. Não, fique tranquilo. Olha o Sivan Targino com a gente, Deus abençoe, a paz do Senhor. Pastor Renato Marcelo, Deus abençoe também, irmão, pela sua presença aqui conosco, maravilha. Pois bem, pastor, eu estava dizendo para os irmãos que eu deixei fixado aí o contato do WhatsApp da Secretaria para aqueles que desejarem adquirir o curso de perguntas escatológicas. Está aí mais esta oportunidade. Eli Vieira, paz do Senhor, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Pastor Ciro, a oportunidade é sua para a sua saudação inicial. Na sequência, nós já vamos dar prosseguimento aqui com a nossa aula dessa feita, 23 de outubro, a aula número 211. Eu quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Pastor Eco, é um prazer estar mais uma vez participando desta aula live
aula barra live, né? Esse, Tão especial, a aula de número 211. Isso Deus aí. abençoe, os irmãos estão chegando aí. Os irmãos forem chegando, por gentileza, já vão clicando nesse coraçãozinho abençoado, no aviãozinho para convidar. E comentando também aí, não é? Deixando as suas perguntas, né? Para nós respondermos, né? Na medida do possível. Não hoje, porque hoje já temos aí muitas, né, pastor Hermes? Pois olha, tá aí a pauta, né? Cheia, a pauta cheia. Para os irmãos que estão chegando hoje a primeira vez e não têm acompanhado as outras aulas, nós divulgamos, não é? Nós divulgamos através das nossas redes sociais a pauta da aula de hoje. Não é? A pauta da aula de hoje está divulgada. Essas questões que estão aí são a que nós vamos estar trabalhando, são as questões que o pastor Ciro vai estar respondendo na aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever a sua dúvida aqui no comentário da live, da aula, e nós vamos estar registrando, não é? Para que nas próximas aulas a sua questão também seja respondida. É assim que nós organizamos aqui, para não ficar um negócio bagunçado, de às vezes um perguntar, outro perguntar por cima, e tem uns camaradas que faz a pergunta, ele mesmo já responde, e tem outros que já atravessa pelo meio, e aí ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo comentado na aula, fica divagando sobre assuntos que não diz respeito. Então, para organizar isso aí, a gente trabalha dessa forma. Todas as perguntas que são feitas aqui nos comentários são registradas para que os irmãos possam posteriormente também ter a resposta às suas perguntas. O Alisson é funcionário do CETAD, está aí, o Alisson Alcântara. Ele é funcionário nosso, trabalha conosco, é lá do Rio Grande do Norte. E na sequência da nossa aula aqui, ele vai estar colocando aí divulgação dos nossos cursos, informações a respeito dos cursos, para que os irmãos possam também fazer contato, tomar conhecimento. Haja vista que o CETADEB, esse dia alguém perguntou o que significa CETADEB, né? Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Somos uma escola de ensino teológico. Trabalhamos com cursos de teologia básico, médio, avançado, bacharelado, livre em teologia e cursos para formação e capacitação ministerial. Dentre eles, exatamente este aqui é o curso de perguntas escatológicas. Olha aí, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Esse aqui é o módulo, né? É o livro do curso, material organizado pelo pastor Ciro Zibordi. Tire um print da tela, aqui estão os nossos contatos, e-mails, sites, redes sociais, WhatsApp, para que você possa solicitar informações a respeito do curso ou ainda estar adquirindo. Não é isso? Pois bem. CETADEB, mais conhecido como CETADB, né? Aqui a gente fala, na nossa região, a gente fala CETADB, mas ali de um certo ponto do Rio de Janeiro para cima, o pessoal fala CETADEB. Aí eu até brinco com esse negócio, porque um irmão ligou, ele mandou mensagem aqui querendo saber, não é? Querendo saber qual que era o certo, a CETADB ou a CETADEB. Eu falei, rapaz, o certo é estudar com a gente. Mas, irmão, sabe que de tanto repetir o nome pega, né? Porque com certeza. Eu lembro quando o pessoal falava da CPAD, falava CEPAD. Uhum. Aí, de tanto repetir-se, né? CPAD, aí hoje praticamente ninguém mais fala CEPAD, né? Desse jeito. Então, o mesmo acontece, só que o CETADB é o contrário, né? Ao contrário não, quer dizer, eu falo assim, a questão da pronúncia, né? Porque em vez de falar CETADEB, CETADB, né? É isso aí. Dizer para ti, pastor Círio, que chegou aqui o MA, que é Marcelo, né? MA, 4393-470. Esse é o mais novo aluno do curso de perguntas escatológicas. Rapaz, olha aí, seja bem-vindo, hein? Que benção. Antes de nós iniciarmos a live aqui, eu estava conversando com ele, orientando a respeito da inscrição e tal. Esse é o mais novo aluno do curso de escatologia que nós ofertamos aqui através do CETAD. Eu até mostrei para ele, porque ele ficou na dúvida, né? Se ele deveria mandar as perguntas para a gente estar respondendo. Eu falei, não, meu filho, está aqui, ó. As perguntas já estão aqui com as respostas logo na sequência. Mostrei para ele que esse aqui é o livro que o aluno recebe. Na verdade, não é nem esse, né? Porque esse daqui é o livro que ainda não tem a tarjinha aqui da segunda edição. Esse aqui é da primeira edição ainda. Os alunos já estão recebendo o novo, então. Já recebe o livro novo, né, que tem questões que a resposta foi ampliada exatamente, né? Para que os irmãos acrescentamos algumas fontes. Isso
aí. Maravilha. Pois bem, todos sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui. Então, meu pastor, uma outra questão que eu quero deixar bem claro aqui, assim, a gente transcreve a pergunta que os irmãos, conforme os irmãos nos mandam, a gente transcreve a pergunta para não deixar nada, nenhuma sombra de dúvida. E aí a gente ajeita aquilo que precisa ser ajeitado para poder ficar mais claro. Então, a primeira questão que nós temos aqui é essa: quem são os santos que voltarão com Cristo para prender Satanás? É no futuro, porque se voltarão para prender Satanás, é algo que vai acontecer no final do período tribulacional. Então, o pastor Ciro Sanches de Borges está com a palavra para a resposta a essa questão. Às vezes algumas pessoas confundem essa questão do verbo, né? Mas eu acho que ele quis dizer voltarão mesmo. Isso. Porque, a menos que ele seja milenista, né? É justamente por isso que eu fiz a questão de fazer essa observação. Mas se ele fosse a milenista, também ia ficar esquisito. Seria uma posição milenista nova, que eu não conheço, pela qual os santos já teriam voltado, né? E que santos são esses, né? Pois é. Mas vamos lá. Quem são os santos que voltarão, né? Voltarão com Cristo para prender Satanás. Bom, só uma rápida correção inicial na pergunta. Não são os santos propriamente que vão fazer isso. A Bíblia diz que um anjo, né? Um anjo será designado, Apocalipse capítulo 20. Daqui a pouco a gente pode até ler isso. Mas eu acho interessante a gente ter em mente toda a sequência. Quando a gente lê Apocalipse 19, versículo 11, até o capítulo 20, versículo 3, aí é uma sequência só. Aliás, Apocalipse 19, 11, até o capítulo 22, versículo 5, é uma sequência só. Não tem nenhuma recapitulação, né? Os irmãos milenistas, claro, eles trabalham com aquela ideia de espiral, né? Então, quer dizer que Apocalipse, na visão deles, apresenta várias repetições de 7 eventos. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Só que, na verdade, esses 7 são a mesma coisa sendo repetida, né? Então, na ideia deles, 7 selos fala de 7 eventos. Depois, 7 trombetas, os mesmos 7 eventos repetidos. Depois, 7 taças, a mesma coisa. E aí eles vão falando de outros 7 que realmente existem, se você for observar, existem. Dá para você enxergar essas héptades, né? Na verdade, esses grupos de 7. Héptade não é um nome, não é um termo muito conhecido, mas quem tiver dificuldade é só lembrar de tríade, né? Tríade tem a ver com 3. Héptade tem a ver com 7. Então, por exemplo, 7 selos é uma héptade. 7 trombetas também. Ou seja, um grupo de 7. E aí, os irmãos amilenistas, eles veem essa repetição, que, na verdade, é uma retomada, uma recapitulação constante, como se Apocalipse nunca chegasse ao fim, não houvesse uma conclusão, fosse sempre adiada a conclusão até o fim do livro. Então, para eles, só para resumir, quando chega no fim do capítulo 19, eles acham que encerra ali uma sequência de 7, e aí só no capítulo 20 você tem praticamente ali em diante, você tem toda a repetição do que foi apresentado antes. Então zera tudo no capítulo 20 para eles, e o que aparece ali não é mais a segunda vinda, é a primeira vinda. Por isso que eles dizem que o diabo foi preso e não será preso. É uma posição bastante confusa, né? A despeito deles rirem, né? Muitos deles riem da nossa posição. Falam, você é dispensacionalista. Você crê naquele filme Deixados para Trás. Então eles gostam de zombar da gente, né? E a gente tem bom humor, a gente às vezes também faz alguns gracejos também, porque a posição deles também faz-nos rir, né? Faz-nos rir. Quando eles, por exemplo, dizem que as duas ressurreições, uma é espiritual, a outra é literal, né? Isso aí também gera riso, porque é uma anomalia do ponto de vista exegético. Porque ou as duas ressurreições
são literais ou as duas ressurreições são simbólicas. Não tem como, ao mesmo tempo, né, uma ser espiritual, ou simbólica, ou alegórica, e a outra ser literal. Então, da mesma forma, eles alegorizam o milênio, não são 1000 anos, é um período indeterminado entre a primeira vinda e a segunda vinda, entre o primeiro século e a volta de Jesus. Então, quando você entra no capítulo 20, é a primeira vinda. Não, eu vou aqui reafirmar o que já dissemos em outra ocasião. Apocalipse 19, 11 ao capítulo 22, versículo 5, você tem uma sequência ininterrupta. Ali não tem nenhuma recapitulação, porque Apocalipse tem, não é? Alguns interlúdios, algumas revelações parentéticas, por exemplo, entre o sexto selo e o sétimo selo, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, entre a sexta taça e a sétima taça, tem ali alguma explicação, que são parênteses que se abrem, as chamadas revelações parentéticas. Os capítulos 12 a 14 também de Apocalipse são parênteses, não é? Entre a última trombeta ali e as taças da ira de Deus, você vai ver ali a explicação do capítulo 12 da mulher vestida do sol, você vai ver o capítulo 13, tem a primeira besta que sobe do mar, que é o anticristo, e seu império, ou seu sistema, não é? Que depois é chamado de Babilônia, e também a segunda besta que sobe da terra, que é o falso profeta, que depois também no capítulo 16, versículo 13, o dragão, o anticristo e o falso profeta são apresentados juntos, formando uma falsa tríade, uma falsa trindade, né? Uma sataníssima trindade, não é? Tem a santíssima, essa é a sataníssima trindade, né? É interessante que em Apocalipse você vê a falsa trindade, você vê também a falsa igreja e você vê também uma falsa cidade. Você vê, é interessante que o diabo tenta imitar a Deus em tudo. Não somente na falsa trindade, mas aí tem uma falsa igreja mundial, que é o sistema religioso, político, econômico mundial, que também é chamado de Babilônia, né? E você tem a própria cidade, porque é chamada de cidade também a Babilônia. Então, se você tem uma cidade santa para Deus, que é Jerusalém, o diabo também tem uma cidade, né? Ele vai ter também uma cidade e vai ter uma falsa igreja. Então, você percebe que ele imita a Deus em tudo. Mas voltando lá para Apocalipse 19, 11 a capítulo 20, versículo 3, tem uma sequência. E aí, se nós fôssemos ler, não dá tempo de ler porque é muita coisa para ler, mas Apocalipse 19, 11 começa com a menção de que tem uma grande multidão no céu. Está claro. Ali João ele ouviu no céu, né, a voz de uma grande multidão. Então, nós entendemos, evidentemente, que essa grande multidão é uma referência aos salvos que estão lá. Aí, se você pular para o versículo 7, diz que vindas são as bodas do Cordeiro e a sua igreja, ou melhor, a sua esposa, né? O termo igreja não aparece, mas nós sabemos que esposa é um termo referente à igreja. E já que foi mencionada a grande multidão, e nós temos a certeza de que a igreja estará no céu durante o período tribulacional, porque João já vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos desde o capítulo 4, porque aqueles 24 anciãos, não há dúvida de que eles são uma representação pictórica da igreja, por causa das suas características, né? Coroas na cabeça, vestes brancas, assentados em tronos, cantando um cântico alusivo à obra redentora e mais, se incluindo nessa obra, porque eles cantam, né, dizendo: digno é, Senhor, de receber o livro, porque foste morto e nos compraste. No texto grego tem esse pronome, né? Nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes. Então, os próprios 24 anciãos se incluem, eles próprios deixam claro que eles são redimidos pelo sangue de Jesus. Então, isso não pode se referir a anjo. Então, considerando tudo isso, quando você chega lá no versículo 8 de Apocalipse 19, diz que foi-lhe dado, né? Foi-lhe dado, ou seja, foi dado à esposa, que é a igreja.
foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Aí tem a explicação, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então está claro que é uma referência aos santos. Aí, versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. Aí, pulando para o versículo 11, João vê o céu aberto, um cavalo branco, ou seja, Jesus vai descer no fim do período tribulacional, está claro aqui, ele desce, né? E no versículo 14, é interessante dizer assim, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos. Aí diz, vestidos de linho fino, branco e puro. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Outrora havia sido dito, né? Que nós, no versículo 8, que o linho fino, puro e resplandecente, linho fino são as justiças dos santos. Então, uma referência aos santos. Então, esse exército, ou esses exércitos, como está no plural, que vai acompanhar o Senhor Jesus na sua descida à terra, é sem dúvida a igreja. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 14. Aí chegamos, claro, vou pular uma parte aqui, quando nós vamos para o capítulo 20, aí Jesus já está na terra. Ele já desceu, ele já pisou na terra, porque ele já lançou o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, ele já está na terra. Ele já pôs fim ao período tribulacional. Zacarias 14 também diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então ele já desceu. Aí diz, capítulo 20, versículo 1, e vi descer do céu um anjo. Aí é subsequente, né? E aí o versículo 2 diz, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Então agora eu creio que já dá para responder a pergunta do nosso irmão de maneira objetiva. Quem são os santos que voltarão com Cristo? Se pararmos aqui, claro, é a igreja glorificada. Para prender Satanás, aí não é a igreja, porque quem vai prender o diabo, o texto diz que é um anjo. Então, um anjo designado por Deus, ele desce e prende Satanás por 1000 anos. Mas isso é após a segunda vinda. Não tem nada que ver com a primeira vinda. Isso aí é invenção dos nossos irmãos amilenistas, porque eles estão presos a esse sistema que eu falei, de espiral, de repetição de 7. E selos, trombetas e taças, a gente já tem dito aqui, e vale a pena repetir, não são paralelos, não são concomitantes, é uma sequência. Primeiro vem os selos, depois vem as trombetas, perdão, e depois vem as taças. E não sou eu que estou dizendo que eu estou preso a um sistema, porque eles gostam de dizer isso. Ah, isso é o dispensacionalismo. Não, é a Bíblia. Porque está claro, se você ler Apocalipse 8, versículos 1 e 2, está escrito que os anjos só se posicionaram para tocar a trombeta depois que Cristo quebra o último selo. Só depois. E Apocalipse 15, versículo 1, diz que as 7 taças, elas são as últimas pragas de Deus. Ora, só pode haver últimas se você teve antes as primeiras. As que antecederam essas últimas. Então, elas ultimam o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Então, fica claro que não é recapitulação coisa nenhuma. É sequência. Embora haja coincidência, né? Porque num determinado selo tem terremoto, depois na trombeta e na taça também, só que você percebe que não é o mesmo terremoto. Tem uma intensidade maior. Tem um resultado pior. Então, você percebe que os juízos vão se intensificando. Então, você tem Apocalipse uma sequência. A abordagem de Apocalipse é sequencial na essência e não recapitulativa. Pode e tem, claro, recapitulações em Apocalipse, mas não é a essência do livro, não é a essência do livro. O livro ele é, na verdade, prioritariamente sequencial. A revelação ela é progressiva, ela vai avançando. Ela não fica patinando, né, como se fosse uma enceradeira voltando. Tinha até um jogador, né, na Copa de
de 94, que era apelidado de enceradeira, né? Porque ele pegava a bola e voltava para trás, ia rodando, né? Para trás. Em vez dele avançar, ele rodava e voltava para trás. Então, os irmãos amilenistas defendem aí a teoria da enceradeira, né? Que vai rodando e voltando, rodando. Em vez de avançar, fica sempre voltando, né? Para o ponto inicial. Maravilha, então está esclarecida a questão que quem volta com Jesus é a igreja, mas quem prende o Satanás é um anjo. Olha só. A segunda questão que nós temos aqui, pastor, na pauta de hoje, diz respeito à profecia de Daniel, capítulo 7. E a pergunta é essa: estamos no ano 69 de Daniel? Aí também acho que ele quis dizer a semana, né? Semana. Quis dizer a semana 69. Só para esclarecer, então, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, o senhor gostaria de ler, pastor? Com certeza. Para eu não ficar falando aqui, o senhor também... Vamos lá. O senhor citou aí a profecia, então, se o senhor puder ler, por gentileza, Daniel agora. 9, 24 a 27, né? Isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículos de 24 até o 27. Então, tem muitos pormenores, né, nessa profecia. Claro, não vamos aqui explicar todos eles, mas o nosso irmão pergunta se nós estamos na semana 69 dessas 70. Só para esclarecer, então, Daniel estava orando a Deus e Deus enviou o anjo Gabriel para dar-lhe instruções a respeito do povo de Daniel, que é justamente o povo de Israel. Mais precisamente, claro, o povo judeu, que houve aquela separação da casa de Israel e a casa de Judá. Mas Deus, ao fazer uma aliança com Israel, claro que essa aliança ela abrange as duas casas, né? Israel como um todo, tanto que em Jeremias 31, você vê ali Deus até destacando, né? Casa de Israel e casa de Judá, para ficar bem claro que quando se menciona Israel, não é só o reino do norte. E quando se menciona a casa do ali o Judá, né? Não é só a casa do sul. Deus tem, claro, um compromisso de cumprir ali a sua aliança que Deus fez com Israel, que ela foi apresentada também de maneira gradual, né? Você tem a aliança abraâmica em Gênesis, depois você tem a aliança mosaica, que é uma aliança que está obsoleta, porque ela é uma aliança condicional baseada na lei e, claro, valeu para a dispensação da lei, por isso que ela é considerada uma aliança obsoleta. Paulo até fala disso, né? Não é que o conteúdo de Deuteronômio 28, por exemplo, esteja obsoleto, o conteúdo de Êxodo 19 em diante. Claro, ali é a palavra de Deus, então tem instruções que são atemporais. Mas a aliança propriamente dita, ela está obsoleta, né? A mosaica. Só que essa é a única das alianças que Deus fez com Israel que é condicional. Por isso que a aliança de Jeremias 31, a chamada nova aliança, ela foi
apresentada justamente porque Israel fracassou no cumprimento ali dessa aliança condicional, aliança mosaica, porque Deus tinha chamado Israel para ser um reino sacerdotal. Êxodo 19, versículo 6. E Israel falhou nessa parte. Então Deus, ele reiterou a aliança que ele fez com Abraão, que é uma aliança incondicional, ou seja, quer dizer que haja o que houver, Deus vai cumprir. E a aliança que Deus fez com Abraão, ela envolve 3 aspectos. Ela envolve a terra, a chamada terra prometida, que vai do Egito atual até o Iraque, de acordo com Gênesis 15, versículo 8, não é? Você vê isso. Então, a aliança também envolve a descendência de Abraão e envolve também a própria bênção, não é? Então, são 3 aspectos que são repetidos em alianças específicas, como, por exemplo, lá em Deuteronômio 29:30, você tem a chamada aliança da terra, ou aliança que muitos teólogos chamam de palestiniana, né? Se bem que o termo Palestina não seria, eu não gosto muito desse termo, se aplica, mas né? os teólogos usam, né? Palestiniana a gente acaba falando também. Mas é que a gente sabe que Palestina é um termo pejorativo, né? Para a terra prometida, porque quem deu esse nome para a terra prometida, ou para a terra de Israel de maneira geral, foram os inimigos de Israel, em referência aos filisteus, que são na Bíblia inimigos figadais de Israel, né? Então o imperador Adriano que fez isso, deu esse nome, chamou Israel ali de Palestina, e prevaleceu até hoje. Mas para efeito de citação assim, didática das alianças, a aliança da terra, lá em Deuteronômio 29:30, é chamada de palestiniana. Aí você tem também a aliança davídica, que tem a ver com a linhagem real, o trono davídico, que está associada à descendência, porque Jesus, ele tem como ascendente Abraão, mas tem como ascendente também Davi, que é da tribo de Judá, que foi escolhida, né? Essa tribo foi escolhida dentre os 12 filhos de Jacó. A tribo de Judá foi eleita por Deus e Davi vem justamente dessa tribo, e por isso que Jesus ele é chamado também a raiz de Davi. Em Isaías 11 ele é a raiz de Jessé, mas lá em Apocalipse 5 a profecia atualizada, e aparece a raiz de Davi, porque Davi é filho de Jessé. E a aliança nova, que está lá em Jeremias 31, acho que eu abri um parênteses aqui, pastor, eu já vou voltar aqui para essa questão. Não, pode acho que eu já abri até um colchete, mas eu vou fechar tudo agora para voltar aqui. Mas só para não deixar de explicar, então, a aliança palestiniana é da terra, a aliança davídica é da descendência propriamente dita, só que com ênfase para o trono, ou seja, uma ampliação do que Deus já tinha dito para Abraão. E a nova aliança, que está lá em Jeremias 31, muita gente pensa que aquela aliança é para a igreja. Não é, é para Israel. O texto está claro, para a casa de Israel e a casa de Judá. Tem uma aplicação espiritual que o autor de Hebreus faz no capítulo 8, citando aquela aliança de Jeremias. Mas aquilo é tão somente uma aplicação. E os irmãos aliancistas, né? Eles acabam dizendo que hoje nós somos o Israel de Deus, que nós substituímos Israel, que todas aquelas profecias que Deus fez para Israel já estão se cumprindo na igreja. Só que isso não podemos aceitar isso, porque a igreja não substitui Israel de fato. A igreja ela pode até desfrutar de algumas bênçãos similares a que Deus prometeu a Israel, no sentido de que há uma aplicação espiritual, mas o que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir, porque são alianças incondicionais. Veja o que está lá em Ezequiel, capítulo 40 a 48, que prevê, inclusive, o templo no milênio, né, para Israel. Tudo aquilo é literal. Nós não temos como aplicar a nós e dizer de maneira total, né? Tem uma aplicação espiritual, tanto que Pedro falou, vós sois da geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ele está falando espiritualmente. Não é que nós assumimos o papel de Israel em todos os sentidos. Isso aí seria a teologia da substituição. Com certeza. Né? E nós não defendemos a teologia da substituição.
Isso é meio complexo, né? Eu percebo que muita gente, até no nosso meio, acaba se confundindo com isso, mas nós não podemos perder de vista que Jeremias 31 é claro. Deus faz uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é igreja ali. Voltando agora para Daniel 9, isso que eu falei tudo embasa Daniel 9, porque com Daniel 9 você tem a mesma referência às alianças. Porque o que o anjo diz para Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Então, o que Deus está falando por meio de Gabriel? Ô Daniel, essa aliança aí é com o seu povo, é com a cidade de Jerusalém também. Então, as 70 semanas não tem a ver com a igreja. Irmão Ciro, então a igreja é um acidente? A igreja ela entra nessa história por quê? Porque Israel falhou? Não por isso, na verdade, né? Claro que da maneira como a história é contada muitas vezes, parece que é isso. Só que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Paulo falou que nós estamos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então a igreja já estava no projeto original de Deus. A igreja não é um acidente, a igreja não é que Deus falhou e aí Deus teve que criar uma... A turma vou dar fala uma que remendada. pegou Deus de surpresa, né? Deus nunca é surpreendido com nada. É como se Deus fosse fazer um remendo no seu plano. Não. A igreja já estava no plano de Deus. Não é? Agora, se Israel fosse fiel, claro que Deus também, pela presciência, ele já sabia de tudo. Então, mas Deus vai cumprir. Claro que quando Deus for cumprir a aliança perpétua e incondicional com Israel, é evidente que ele vai fazer isso com aqueles que obedecerem, porque um dos elementos de qualquer promessa é a questão da obediência, né? Nós estamos estudando na escola dominical, promessa e obediência. É a lição 4ª, é a próxima, né, de domingo que vem. Então, a obediência é o princípio associado a qualquer promessa de Deus. Mesmo as promessas incondicionais, elas só são cumpridas mediante a obediência. Não pense você que Deus vai abençoar alguém que está com a vida toda atrapalhada. Então, a promessa é incondicional, mas quando Deus for cumprir, que vai ser no milênio, a Bíblia deixa claro, né? As profecias mostram que Israel, naquela ocasião, terá se convertido a Deus de maneira coletiva. Por isso que Paulo diz que todo Israel será salvo. Então, veja, essa explicação é complexa, eu queria ser sucinto e objetivo, eu acabei me alongando, mas vamos aqui focar agora em Daniel 9, né? 24 a 27. Então, as 70 semanas que foram determinadas, o irmão leu aí, sobre o povo de Daniel, que é Israel, de maneira geral, e a santa cidade, porque ela será ali a protagonista, né? Quando Deus começar a cumprir as suas promessas, claro, Jerusalém é uma cidade que Deus escolheu para, por meio dela, também abençoar Israel. Então, você vê nessa profecia que 2 príncipes, é importante observar, Daniel 9, 24 e 27. Tem o príncipe com P maiúsculo, claro que no hebraico isso não acontece, mas na língua portuguesa sim. Mas está correto. Por quê? Porque o primeiro príncipe é identificado como Messias. Então é uma referência a Jesus. Por isso que os tradutores da Bíblia, acertadamente, introduziram a inicial maiúscula. Logo em seguida, menciona-se o segundo príncipe, que está com P minúsculo. Alguns irmãos pós-tribulacionistas, eles forçam uma interpretação aí que é errônea, quando eles dizem que é o mesmo príncipe, que não muda. Só que o texto é claro, diz que o príncipe será tirado, será morto. Ora, se ele será morto, ele sai de foco, ele sai de cena. E aí em seguida diz, o povo do príncipe que há de vir, aí já é outro príncipe, porque é uma referência ao anticristo, evidentemente. Só que o anticristo aqui, num primeiro momento, ele não entra em cena. Entra em cena apenas o povo do príncipe, que é, claro, num primeiro momento, aí os romanos, porque o anticristo ele virá, na verdade, não é? Do resquício daquilo que
o sonho de Nabucodonosor mostra, né, que os impérios foram degradando, né? Começou com a cabeça de ouro, que representa a Babilônia, desceu para peito e braços de prata, que representa a Medo-Pérsia, depois foi para o bronze ou cobre, que representa a Grécia, né? O ventre e as coxas da estátua. As duas pernas, que representam Roma, já são de ferro. E quando vai para os pés, que tem 10 dedos, você vê o ferro, mas o ferro já não está mais sozinho, está junto com o barro. O ferro quer dizer que foi mantido ali o que sobrou dos grandes impérios mundiais, especialmente Roma, claro, né? Que foi o último dos grandes impérios mundiais. E o barro fala da novidade, da fraqueza que vai ser justamente o império do anticristo. Então, o anticristo, por assim dizer, ele vem dessa sequência de impérios, e que hoje, claro, a gente não pode determinar um povo específico, porque alguém vai dizer, não, é Roma. Não, é tudo que veio. Hoje não existe mais o Império Romano propriamente dito, mas o ferro foi preservado, que está impregnado na civilização greco-romana. Todos aqueles que foram influenciados pela civilização greco-romana, né? Então, significa que o anticristo ele poderá surgir de qualquer nação que advém dessa sequência que nós mencionamos. Só que o povo do príncipe, a priori, são os romanos, que destruíram a cidade no ano 70. Essa destruição da cidade no ano 70, ela já mostra que houve um intervalo entre a saída do príncipe com P maiúsculo, que é o Messias, e a destruição do templo, pelo menos 40 anos. Só que quando você vai estudando a profecia, você vê que esse intervalo é muito maior. Esse intervalo não é só de 40 anos, porque você vai perceber que essa destruição de Jerusalém no ano 70 foi tão somente uma amostra do que vai acontecer no período tribulacional. Porque Jesus, em Mateus 24:15, ele cita o abominável da desolação, que aparece aqui na profecia de Daniel no final, no versículo 27. E Jesus falou, olha, isso, em outras palavras, ele atrelou esse cumprimento da profecia de Daniel à grande tribulação, que só vai acontecer momentos antes da descida de Jesus à terra, a sua segunda vinda. Então você percebe que a profecia, ou alguém poderá dizer, as profecias estão se cumprindo. Sim, elas estão se cumprindo, inegavelmente. Mas sempre no sentido de que é um cumprimento que nós poderíamos chamar de um cumprimento parcial, ou de uma amostra do cumprimento final. Porque as profecias aí têm dupla referência. Essa profecia de Daniel, em vários aspectos, ela tem dupla referência. Ela tem dupla referência no que tange ao abominável da desolação, porque Antíoco Epifânio profanou o segundo templo no período interbíblico. Tem dupla referência também porque a destruição do templo, que se dá no ano 70, ela, pelas profecias bíblicas, ela terá que ocorrer também no período tribulacional. A gente, às vezes, tem dificuldade com isso. Quer dizer, então, que não vai ter só um terceiro templo, vai ter um quarto templo, porque lá em Ezequiel 40:48, diz que haverá um templo no milênio. E se o templo vai ser destruído no período tribulacional, então vai ter que haver outro templo. Então, a gente, cada vez que estuda, vai percebendo que isso vai acontecer, porque terá que haver um templo dentro da grande tribulação, para que se cumpra aquela profecia de Mateus 24:15, que na verdade é a profecia de Daniel 9:27, que Jesus coloca o cumprimento para a grande tribulação. Mas Paulo também fala, né, em 2 Tessalonicenses 2, que o anticristo, o homem do pecado, ele vai se assentar no templo de Deus como se fora Deus. E também Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 13 faz uma referência a isso, quando se menciona também que o falso profeta ele vai fazer com que uma estátua do anticristo fale e diga blasfêmias contra Deus. O texto não diz isso de maneira peremptória, mas como a Bíblia explica, a própria Bíblia, há uma boa chance
de aquilo ser uma referência ao abominável da desolação da profecia de Daniel, porque no capítulo 11 você vê as testemunhas ali profetizando e o templo está de pé. O Senhor manda João, né, medir o templo, então o templo está de pé. E não é o segundo templo, porque quando Deus dá essa revelação para João, já é no ano 95, ou seja, 25 anos depois que o templo já tinha sido destruído. Então só pode ser uma referência ao terceiro templo. Então você vê que tudo vai se conectando, né? Agora, só para concluir, a pergunta do nosso irmão é se nós estamos na 69ª. Então, diante de tudo que eu falei, o que nós vamos responder? Nós não estamos na 69ª nem na 70ª. Nós estamos na era da igreja. A era da igreja, o que é? É o intervalo. Tudo isso que eu falei foi para você ter a certeza de que existe um intervalo. Ah, irmão Ciro, esse intervalo é invenção dos dispensacionalistas, não tem intervalo. A contagem é ininterrupta. Olhe com mais atenção para as profecias. Porque se você ler Isaías 61, se você ler Zacarias 9, você vai ver que o intervalo está ali. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Porque Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí dizia o dia da vingança do nosso Deus. Ora, Jesus, quando veio, ele já trouxe o dia da vingança? Não. Tanto que lá em Lucas 4, quando Jesus está na sinagoga, lá em Nazaré, ele lê o texto do profeta Isaías, que equivale a Isaías 61, só até a parte do ano aceitável do Senhor. Ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Jesus, na primeira vinda, cumpriu a primeira parte daquela profecia. Mas a parte do dia, do grande e terrível dia do Senhor, que está lá também, é para a segunda vinda. Então você percebe o intervalo? O intervalo não está só em Daniel 9, 27. O intervalo está também em Isaías 61. Zacarias 9, Zacarias profetiza que o teu rei virá a ti justo, montado num jumentinho, filho de jumenta e tal. Aí logo em seguida já começa a falar do milênio. Pode ler. Zacarias 9, você vê menção ao milênio. Jesus já implantou o milênio, de fato, com todas aquelas características. Não é um milênio dos amilenistas, porque o milênio dos amilenistas é um milênio fictício, simbólico. Mas o milênio da Bíblia prevê a ausência da ferocidade dos animais, prevê longevidade, prevê revitalização da terra, inclusive lá em Jerusalém, o Mar Morto vai se tornar um mar vivo, não é? O entorno do Mar Morto, lá, aquela região que é chamada de Arabá, vai florescer. Hoje o deserto já está florescendo. Hoje, lá no Mar Morto, você também tem os bolaines, que já é sinal de vida no Mar Morto. Mas isso não é o cumprimento ainda da profecia, isso aí são amostras, né? É o cumprimento meramente como uma amostra para nós vermos que Deus ele está no controle de tudo e que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que está prometido. Parece absurdo o que está previsto na palavra profética, mas Deus está dando aí demonstrações. Israel voltar à sua terra depois de tantos milênios, né, de tantos séculos, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos, né? Diferentemente da Babilônia, da Síria, do Egito, que de fato não existem mais. Quem está lá no Egito são povos árabes. Não são aqueles egípcios originais. Agora, quem está lá em Israel são os israelitas de fato, que inclusive conseguiram reconstruir o idioma hebraico a partir do quê? A partir da Bíblia, a partir do Antigo Testamento. Claro que o hebraico atual não é o mesmo hebraico da Bíblia, mas esse hebraico atual ele só existe porque antes os israelenses, né, como são chamados hoje, desde 1948, os israelenses eles conseguiram reconstruir o seu idioma e ensinar nas escolas. Por isso que o hebraico é falado lá, junto com o inglês. Então,
você percebe que Deus está no controle de tudo, não é? Então, o irmão que fez a pergunta, nós não estamos na 69ª, nós estamos no intervalo. A 70ª semana são os 7 anos do período tribulacional, que vão ser contados depois do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é o evento desencadeador. A igreja tem que subir, porque a igreja não tem nada a ver com o período tribulacional. Isso aí é para Israel. A 70ª semana vai se cumprir para Israel. E, claro, para os gentios que estiverem aqui na terra. Porque o anticristo vai fazer um acordo com muitos, não somente com Israel, com muitos, como diz o texto sagrado. Isso envolve os gentios, evidentemente. Então a igreja será tirada, claro, que não vai começar o período tribulacional imediatamente. A gente às vezes falava isso, eu também já falei, mas fazendo uma pequena revisão aqui, claro que o que vai marcar o início do período tribulacional é a assinatura desse pacto, né, que o anticristo vai fazer com muitos. Então pode haver um pequeno intervalo, né, logo após o arrebatamento da igreja. Mas o que nós enfatizamos, que o período tribulacional vem depois ou logo depois do arrebatamento, é porque o arrebatamento é um evento que desencadeia toda a agenda escatológica de Deus, né? Assim que acontece o arrebatamento, aí, dentro dos 7 anos, tem vários eventos que vão acontecer, e depois do milênio, ou seja, a partir do arrebatamento, tudo que Deus planejou, as profecias vão começar a se cumprir de fato, porque hoje elas se cumprem tão somente como uma amostra. Tá certo, pastor Edson? Desculpa aí. Maravilha, tá ótimo. Nessa tá resposta, hein? Só dizer aqui para os irmãos, né, que se você tem interesse pelo curso de perguntas escatológicas, eu deixei fixado aqui nos comentários o WhatsApp da Secretaria do CETADB. Você pode acionar o WhatsApp através desse contato aí e solicitar informações sobre o curso. Eu estou dizendo isso porque enquanto nós estamos transmitindo aqui a live, eu estou vendo que está entrando mensagem dos irmãos ali dizendo que quer o curso. E essas mensagens estão entrando tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, né? Então, o mais fácil é você já chamar aqui pelo WhatsApp, porque pela manhã o pessoal da secretaria já vai te dar retorno, vai te passar as orientações a respeito de como adquirir o curso, tá joia? Aí você adianta também o seu lado aí. Mateus capítulo 10 e versículo de número 15 é exatamente o texto bíblico que envolve a próxima pergunta, e a pergunta é essa aqui. O que se pode entender de Mateus capítulo 10 e versículo 15? O texto diz o seguinte: em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, o dia do juízo aí, claro, vamos já começar por aí. O dia do juízo, não há dúvida que é uma referência aqui ao juízo final, quando Deus vai tratar, não é? Com todos que não tiverem sido julgados, por exemplo, no julgamento das nações, né? Claro, no caso dos ímpios que forem condenados, porque eu falo isso porque o juízo final é para ímpios, né? Não é um juízo para absolvição, é apenas um juízo para a determinação da pena, né? O estabelecimento da pena, porque de fato o juiz é aquele que estabelece a pena, né? Você vê que Jesus até falou, né, que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece, você já está condenado. Só que no juízo final, os livros serão abertos, inclusive o livro da vida, para que a pessoa receba a pena. E aí tem uma coisa difícil a gente entender, mas que está na palavra de Deus, que é a questão de diferentes graus de punição, mesmo no inferno. E esse texto aqui, que o irmão leu, fala justamente disso. Por quê? Nós não devemos entender pela analogia da Bíblia, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Não tem como aqueles que foram condenados, que morreram sem salvação, terem ali a sua condenação revogada, vamos dizer assim, ou Deus, no último momento, dizer, olha, vocês que pecaram no tempo lá de Sodoma e Gomorra,
vocês agora vão ser absolvidos. Não, a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vem depois o juízo. Então não há possibilidade de mudar, né, o destino eterno. Começou a gritaria aí. Deve ter alguém jogando, não sei acho que é Botafogo hoje. Mas a gente aqui vai estar botando fogo no diabo. Pô, isso aí, bem isso que eu ia dizer. Então, pastor Ecos, então veja bem, aqui essa passagem, Jesus está falando daquelas cidades onde ele tinha pregado, né? Que ele falou lá de Corazim, né? Ou melhor, Tiro, Sidom, Cafarnaum, né? Então, quando ele manda os seus discípulos a voltarem lá para pregar, ele diz assim: olha, vocês, onde vocês entrarem, vocês digam paz nessa casa, se não houver filho da paz, a paz voltará para vós, mas aqueles que não quiserem receber, é para sacudir o pó dos pés, né? Como que dizendo, olha, estou lavando as mãos, porque eu já preguei para vocês, vocês rejeitaram, agora é com vocês. Aí Jesus diz, então, que menor rigor, né? O senhor leu aí, né? Que menor rigor, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, o contexto de Sodoma e Gomorra a gente não precisa aqui apresentar, mas todos sabem, né, que Sodoma e Gomorra foram aquelas cidades que foram destruídas por Deus por causa do seu pecado terrível. Era uma cidade muito pecaminosa, né? Sodoma, no caso. Não é por acaso que Sodoma dá o nome daqueles que são sodomitas, né? Porque a sodomia, claro, é um pecado terrível que o Novo Testamento descreve, né? Que tem a ver com essa relação antinatural, que é conhecida como, do ponto de vista divino, né? Que é algo conhecido como sodomia. Então veja que isso em Sodoma era algo que era praticado, não somente em Sodoma, mas nas cidades à sua volta, como Gomorra. E a gente sabe que Ló, sobrinho de Abraão, que estava com ele, explorando a chamada terra prometida, chegou o momento que o gado de ambos começou a crescer muito e tal, começou a haver uma contenda entre os pastores. Aí Abraão, como era um homem que não queria contenda com seu sobrinho Ló, que ele chamava até de irmão somos, ele falou, ele disse que, olha, não está toda a terra diante de ti, se escolheres a direita, eu irei para a esquerda, e se a esquerda escolheres, eu irei para a direita, né? Gênesis capítulo 13, versículo 8. Aí o Ló, como diríamos hoje, cresceu os olhos, né? Naquelas terras bonitas, aquela campina verdejante, eu vou para lá. Para onde que ele foi? Sodoma. Se instalou em Sodoma. Só que em Sodoma, o pecado lá era terrível, subiu diante das narinas de Deus, diz a Bíblia, né? Ou seja, atingiu todos os limites e Deus falou, eu vou destruir tudo. Vou acabar com isso aí com fogo. E mandou 3 anjos. Na verdade, mandou não, porque um deles era o próprio Deus, que veio numa manifestação teofânica, né? O anjo do Senhor ali é o próprio Deus, que fala com Abraão. Aí Deus ele manda, claro, aqueles 2 anjos vão destruir a cidade, só que enquanto isso Abraão intercede por seu sobrinho Ló, aquele anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, manifestando-se de uma maneira teofânica, e aí Abraão diz, olha, se houver lá 50 justos, tu vais destruir o ímpio com o justo junto com o ímpio, e o Senhor diz, não, se houver 40, 30, vai baixando. Aí chega-se à conclusão de que não havia nem 10 justos na cidade, só havia realmente Ló e a sua família ali. Mesmo assim, Ló era um crente nota 5, né? Passava raspando. E a mulher dele foi reprovada porque estava com o coração na cidade, se transformou numa estátua de sal. Mas Deus mandou os anjos lá para arrancar Ló daquela cidade, só que quando os anjos chegou lá, os homens eram tão pecadores que já queriam abusar dos anjos, né? Porque os anjos eram muito formosos, evidentemente. Só que aí o que acontece? O que acontece é que Ló,
aqueles homens são feridos de cegueira, né? E Ló é tirado da cidade, e aí Deus então destrói com fogo aquela cidade e tal, porque os juízos foram terríveis. E claro, o julgamento não foi tão somente do ponto de vista da destruição da cidade. Aqueles que morreram, evidentemente, morreram sem salvação. E no juízo final, evidentemente, quando eles estão, as suas almas estão no Hades, biblicamente falando, e no juízo final eles vão ser lançados no lago de fogo. Só que aqui o que Jesus quer falar, o que Jesus está falando, é no sentido de diferentes graus de punição, né? O texto não diz que haverá absolvição no trono branco, mas mostra que haverá graus de punição no lago de fogo. Deus vai julgar de acordo com a luz que a pessoa recebeu. Então, essa questão dos graus de punição parece difícil de entrar na nossa cabeça, mas se você ler atentamente o texto do juízo final, você vai chegar a essa conclusão. Porque o povo ali vai ser julgado, cada um segundo as suas obras, conforme o que se acha nos livros. Ora, se fosse uma punição geral para todo mundo, a mesma punição, não haveria necessidade. Vai todo mundo para o lago de fogo. Não, mas cada um vai ter que comparecer para ser julgado conforme as suas obras. Por quê? Porque o juiz vai ali determinar a pena. Quando tem um júri, por exemplo, o júri ele pode simplesmente posicionar-se com respeito ao fato de a pessoa ser inocente ou culpada. Mas quem vai estabelecer a pena é o juiz. Claro que lá no trono branco não vai ter essa questão de júri, né? Porque ali é só para determinação da pena. É só para leitura da ata. Porque a igreja... essa dúvida surge porque outro dia teu irmão mandou uma pergunta assim lá no nosso canal do CETADB, né? Justamente porque o júri, a igreja vai estar participando. Então o irmão perguntou se a igreja vai ter o papel de júri, né? Não, mas a igreja vai estar presente porque onde o Senhor estiver, nós estaremos. E a Bíblia deixa claro que nós vamos participar, né? Nós vamos estar junto com o Senhor, vamos nos assentar em tronos, como Jesus falou. Então, o que acontece aqui? Só para concluir, então. Cada um será julgado segundo as suas obras e serão lançados no lago de fogo. Então, o propósito desse julgamento é determinar. O propósito principal do juízo final é determinar quão severa será a punição no inferno. As pessoas ali já estarão condenadas. O justo juiz vai apenas estabelecer a pena. Peço desculpas aí, pastor Alex, e as horas já me mandam parar. De nada, maravilha, está na benção. Olha aí. Júlio Radke, seja bem-vindo. Maravilha, Deus abençoe o irmão grandemente. Nós deixaremos então para a próxima aula, na próxima quarta-feira. Quem ficar na terra após o arrebatamento saberá o que aconteceu na terra? A outra questão, o posicionamento pré-ira seria uma boa base para defender a iminência da volta de Cristo e ainda assim justificar o sofrimento dos santos sem estarem na taça da ira? Essas questões, com mais algumas que nós estaremos adicionando aqui na nossa pauta, será o assunto para a próxima quarta-feira, quando nós estaremos realizando a aula de número 212. Agora o pastor Ciro está com a oportunidade para suas considerações finais. Está ouvindo as gritarias aí? O Botafogo fez 2. Rapaz, do jeito que estão gritando, hein? Sim. Tá falando que fez 2 mesmo. Fez 2. Até que hoje, acho que aquele vizinho tá... O vizinho aí deve estar... Eita! Foi só falar e ele gritou. Mas Então, pastor Ecos, é isso. Graças a Deus aí pela oportunidade, né? Que Deus abençoe nossos irmãos. E tem sido um prazer participar dessas lives. Olha a Heloísa rindo aí, ó. O Cosme também. Mas que Deus abençoe, viu? Amém. Transmita aí a nossa saudação para a nossa querida irmã Eliane, nossa vice-diretora, para toda a nossa equipe aí de Apucarana e todos os nossos professores e alunos espalhados pelo Brasil. Estou achando que pela gritaria fizeram 3. Fizeram
mais um. 3. Só Pois é. Jesus na casa. Só Deus Jesus, do né? céu. Estão botando fogo no Tu não vai botar adversário, né? fogo no Rio de Janeiro. Pois bem, meu pastor, uma satisfação muito grande. Nós vamos já encerrar aqui a nossa aula de número 211 e já deixar o convite, não é? Alex, Deus abençoe, meu filho. Seja bem-vindo. Deixar o convite aqui para os irmãos para a próxima quarta-feira. E você... Olha assim, ô pastor Alex, me desculpa, só uma... Ó, o pastor Simval Eduardo, ó, meu amigo de longa data. Esse aí frequentava a minha casa quando eu era recém-casado, lá em São Paulo. Meu Deus, olha aí, que Pastor benção. Simval Rapaz, Eduardo, grande eu amigo. vou dar uma Deus sugestão, abençoe. então, pastor Simval, fazer um churrasco, organizar um negócio e convidar a gente para ir lá. Até eu vou. Porque... Ele é um homem forte lá da Assembleia de Deus de Madureira. Olha aí que benção. Maravilha, nós Forte. vamos lá, não tem problema não. Implantar Ô, pastor Simval, podia implantar o CETAD lá, hein? Fala com o bispo lá. Ó. Fala com o bispo para a gente implantar o nosso CETAD lá, meu amigo. Maravilha. Pois bem, gente, Deus abençoe vocês. Uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco nesta aula de número 211. Vocês são uma bênção para a nossa vida, para o nosso ministério. Sejam muito bem-vindos sempre, para juntos nós podermos estar aqui, não é? Exaltando o nome do Senhor e aprendermos, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Paz do Senhor.